or don't believe. Nesse programa, crendo que o Senhor Jesus vai nos abençoar. Houve uma pequena interrupção no nosso som, mas eu creio que voltou ao normal agora, está tudo bem. Eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez, dizendo Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio mais uma vez podermos estar aqui para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, porque isso é o privilégio de cada cristão, falar das promessas de Deus para o nosso tempo. E então, quero também dizer aos nossos ouvintes e irmãos que a nossa página esteve fora do ar por alguns dias, por motivos técnicos, alheio aos nossos irmãos aqui, aos que cuidam da página. E como vocês sabem, todo trabalho feito pelo homem tem suas falhas, e aconteceu uma falha no nosso site. Isso interrompeu o nosso trabalho no final de semana, e espero que vocês possam rever ou ouvir as pregações de sábado e domingo aqui de Curitiba, através do irmão Joglair, pois os mesmos estarão sendo colocados na nossa sessão de vídeos de pregações. Então vocês terão a oportunidade para ouvir aquilo que vocês não puderam nesse último final de semana. Então eu quero agradecer as suas orações, a preocupação, a ligação de vários irmãos, mensagens interrogativas para nós sobre esta interrupção nos trabalhos da luzdoentardecer.org. Mas, graças a Deus, hoje estamos voltando ao normal, e aos poucos vamos estudando tudo para que não ocorram outras vezes os mesmos erros que ocorreram nesta oportunidade. E só vamos obter mesmo a plena vitória através das orações dos santos, pois sabemos que tudo que produz fé, tudo que ajuda, tudo que coopera com o cristianismo, tudo que é bom da parte de Deus, com certeza terá muitos obstáculos pela frente. Mas Deus tem nos ajudado a superar um por um. Eu creio que esses problemas que têm surgido é mais um obstáculo que ficou para trás, e partimos para uma nova etapa, crendo que Deus nos ajudará a alcançar nosso único objetivo: estarmos aqui para falar do amor de Deus em sua bendita palavra. Portanto, a minha gratidão a todos vocês que têm realmente participado conosco. E como vocês sabem, sempre temos falando que o nosso objetivo é compartilhar daquilo que Deus tem provido para o seu povo, provido para a sua igreja nesses últimos dias. Uma escritura muito conhecida nossa, dos crentes dessa mensagem, é Lucas, onde está escrito: onde tiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. A melhor propaganda para chamar os eleitos de Deus, os filhos de Deus, para congregar os filhos de Deus, é sobre um corpo com carne fresca. Não adianta qualquer outro tipo de trabalho, de pressão, para reunir o povo, e até pode reunir o povo, mas as águias são atraídas pelo cheiro da carne fresca, porque elas foram constituídas para alimentar-se somente de carne fresca. Portanto, essa deve ser a propaganda, o marketing para os filhos de Deus, é trazer ao povo uma carne do dia, da hora. Por isso, as escrituras, ou a escritura mais usada em todo o ministério de Malaquias 4, é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Isso quer dizer que hoje sempre Deus tem algo bom e fresco para alimentar os seus filhos. Por isso nós estamos conscientes de que onde estiver esse corpo, ali as águias se ajuntarão. Não há necessário fazer qualquer outro tipo de trabalho, a não ser trazer o cordeiro do dia, imolá-lo, para que o povo possa se alimentar da sua carne. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Não eu fui, ou eu serei. E ele diz: quem não comer da minha carne não tem vida. Isso, ele não diz quem não comeu, ou quem não comerá. Sempre o presente, para mostrar que sempre ele tem algo bom, específico para o dia, para alimentar as nossas almas. E é pensando nisso, nesta grande escritura, é que nós sempre temos procurado nos colocar diante de vocês, ouvintes, irmãos e amigos, simpatizantes da mensagem, curiosos e todo tipo de espíritos, qualquer um que esteja me ouvindo, vocês vão saber que nosso objetivo é poder compartilhar de algo que Deus está fazendo no momento. E eu espero que nesta noite, mais uma vez, o Senhor Jesus lhe abençoe e fortaleça a vossa fé. Vou tentar, na minha humildade, não tanto conhecimento, falar de um assunto que me veio ao coração, porque creio que também é importante para a igreja nós pensarmos nesses pormenores, nessas pequenas coisas que Deus tem feito em nossas vidas e tem trazido para nós nesses últimos dias, e o grande cuidado que nós devemos ter para sabermos alimentar daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Pois o homem sem Deus jamais terá uma escolha certa. Precisa Cristo para que você escolha aquilo que realmente é certo. Intelectualmente, nunca vamos alcançar servir a Deus perfeitamente. Como eu dizia para um grupo de irmãos nesse final de semana, a escolha hoje não é por igreja, seja ela grande ou pequena. A escolha hoje é por revelação do Espírito, porque intelectualmente não é necessidade de mudar de igreja, porque todas elas são boas igrejas e têm bons ministros, bons pregadores, homens com vidas verdadeiramente limpas. Então são homens bons, e hoje a gente vê muita mudança de igreja, de membros mudando apenas por discordar do pastor, da esposa, dos filhos ou dos diáconos. Então muda-se de igreja por ideais intelectuais. Mas nós estamos vivendo num tempo que você deve mudar, sim, quando você é revelado para escolher o homem que realmente pregue toda a palavra. Não por discórdias pessoais, mas quando a revelação vem, ela te coloca no lugar onde a sua escolha sempre será por Deus, pela verdade do Evangelho. E meu tema nesta noite, que eu escolhi para conversar com os irmãos nesses poucos minutos, é sobre anjos. Anjos está em toda a Bíblia. Nos céus, está na terra, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Nós vemos a atuação de anjos por todas as Escrituras. E vemos até uma jumenta vendo anjos. Nós vemos anjo vindo a Maria. Nós vemos anjo vindo a Ló. Nós vimos todos os tipos de anjos nas Escrituras. Agora, como nós podemos discernir se esses anjos são de Deus ou não? Porque pode ser de Deus ou não. Assim como no céu, a terça parte dos anjos foram corrompidos pela liderança de Lúcifer, nós queremos saber na terra
como identificar esses anjos caídos? Onde eles estão? E qual é a sua atuação? Já que a Bíblia diz que anjos são administradores da parte de Deus. E como também Lúcifer enganou a terça parte dos anjos, porque ele era um querubim, e ele então enganou no céu a terça parte dos anjos. Você imagine a capacidade e o poder e persuasão que teve Lúcifer para atrair fora de Deus, do ser mais perfeito, do ser mais justo, do ser mais querido, do amor mais profundo. Lúcifer conseguiu enganar ainda a terça parte dos anjos e trazê-los para a terra, tornando os seus diabos, né, e assim por diante. Então, nós queremos falar um pouco desse assunto, e eu sei que vocês que leem a Bíblia e leem a mensagem, não ficarão somente nas palavras que eu vou dizer nessa noite, mas o teu coração, o Espírito Santo usará para também entender aquilo que você já leu, aquilo que você já conheceu sobre esse assunto de anjos. E nós encontramos a escritura de Malaquias 3, versículo 1 e 2, onde nós encontramos as escrituras dizendo assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, nós temos aqui a promessa de um anjo. Esse anjo é terreno ou é anjo celeste? Aqui nós vemos um anjo terreno anunciando a vinda de um anjo, o Senhor, vindo, que é o anjo do concerto, no capítulo 3, versículo 1. Depois que ele aparece, o anjo terreno, que preparará o caminho diante de mim. Então, já notamos aqui que esse segundo anjo prometido, que é o anjo do concerto, é o próprio Senhor. Porque está, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Quem é este mim? Elohim, Deus Todo-Poderoso, dizendo que enviaria um anjo diante dele. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Sua vinda, quem suportará o dia da sua vinda? Uma coisa. E quem subsistirá quando ele aparecer? A sua vinda e também quando ele aparecer. Bem, aqui nós estamos falando da primeira vinda do Senhor. Em Mateus, no capítulo 10, nós encontramos o próprio Jesus se referindo a essa escritura para identificar tanto o seu ministério, como também o ministério do seu precursor, o precursado, falando do precursor. Então, nós encontramos em São Mateus o capítulo 10, Jesus revelando as Escrituras, a palavra feito carne, revelando uma promessa. E essa promessa estava cumprida diante dele. Jesus estava mostrando, então,
o cumprimento desta promessa do envio do anjo e que viria diante do Senhor, o Senhor viria ao templo. Então veja nas palavras de Jesus, porque eu quero discorrer um pouquinho sobre anjos, mostrando as promessas de Deus nas Escrituras, para que nós entendamos um pouco onde esses anjos, tanto os anjos de Deus e os anjos caídos, estão atuando nesses últimos dias. Nós vamos falar na Bíblia e nós vamos também falar na mensagem do profeta prometido em Malaquias 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, deixa-me ver aqui. A Mateus, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai o evangelho. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu anotei aqui, eu anotei errado, meus irmãos. É Mateus capítulo 11, não capítulo 10. Eu quero mostrar Jesus se referindo a Malaquias 3. Me perdoe, é Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então nós vemos Jesus se referindo à escritura de Malaquias 3, identificando o cumprimento das escrituras. E ele diz: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então, ainda que ele era um anjo, mas ele era um homem, um mensageiro terrestre, anunciando a mensagem que precursava a primeira vinda de Cristo. Então, o próprio Jesus disse que os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João. Sim, ele disse, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora,
se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse anjo de Malaquias 3, nós encontramos que ele é identificado por Jesus como o Elias que havia de vir. Isso no Velho Testamento, a promessa do Elias que viria, que precursaria sua primeira vinda, foi identificada através de Jesus Cristo, dizendo que ele era o anjo que veio quando? Ele veio anunciando a primeira vinda. Ele veio mostrando a primeira vinda. E quando ele vem, na primeira vinda, nós encontramos o impacto que isso trouxe para o povo daqueles dias. Pois, a Bíblia diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, na primeira vinda, nós vimos a identificação desse anjo de Deus anunciando o Senhor, que viria logo após a sua anunciação. Então, vemos que Deus sempre trabalhou com anjos, anjos terrestres e anjos celestiais. Poderíamos ir para Mateus, capítulo 1, quando o anjo Gabriel veio a Maria para falar, para dar entrada a essa primeira vinda, um anjo Gabriel veio anunciando o nascimento de Jesus e trazendo o seu próprio nome ali. Agora, nós podemos pensar, e Satanás não aparece? Ele também não tem uma missão, um trabalho a ser feito? Onde ele está? Como nós podemos identificá-lo, que é ele? Pois assim como Deus trabalha com anjos, Satanás também trabalha com anjos. 1 Coríntios, o capítulo 3, nós encontramos uma escritura que nós vamos ver agora. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, o capítulo 6. Vamos olhar aqui. 1 Coríntios 6. Vocês que estão acompanhando aí, têm suas Bíblias, vamos ler alguma coisa aqui. Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Quem estará julgando os anjos? Como é que nós podemos julgar os próprios anjos? Que anjos são esses? Anjos que estariam ministrando alguma coisa e que deveriam ser julgados pelos santos, que são os conhecedores da palavra de Deus. Isso quer dizer que os anjos também estão misturados para trazer uma mensagem aonde poderia enganar os eleitos de Deus. Mas os eleitos de Deus estão comissionados para julgar os anjos. Como? Com que eles poderiam julgar os anjos? 2 Coríntios, o capítulo 11. Vamos para 2 Coríntios, o capítulo 11. Nós vamos ver Paulo falando alguma coisa sobre este assunto. 2 Coríntios 11. O título é Os Falsos Apóstolos. E nós vamos ver o que vai chegar a esses falsos apóstolos. Porque apóstolos também são um título dado por Deus a homens que levam o evangelho. Mas há os verdadeiros apóstolos e há os falsos apóstolos também, que, como uns estão ungidos ou chamados por Deus para levar o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus, os falsos apóstolos também estão ungidos, estão acometidos por espíritos para enganar os que não são filhos de Deus e tentar enganar aqueles que são filhos de Deus. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura.
Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho pregado ou preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo estava advertindo que esses falsos anjos, acobertados com o nome de apóstolos, com o nome de profetas, com o nome de pastores, com o nome de evangelistas, viriam assim como foi lá no princípio, quando a serpente enganou a Eva. Acobertado através de quê? A serpente em si jamais poderia enganar Eva, porque ele era um animal criado por Deus, ali parecida com o homem, irracional. Ela em si não traria mal para a igreja Eva. Paulo está aqui dizendo, chamando aquela serpente de volta aos tempos de Paulo, para mostrar que o mesmo diabo que usou a serpente para enganar a Eva estaria presente para corromper os sentidos dos filhos de Deus ou dos seres humanos para não crerem, para não verem o propósito de Deus para seu tempo, para a sua era, para o seu dia. Paulo estava preocupado com isso, porque ele sabia que esse demônio, ele usaria de uma máscara, assim como usou lá no princípio no Jardim do Éden, quando ele tomou a máscara de uma serpente, que era um animal mais astuta do que todas as alimárias do campo. Satanás, aproveitando desta astúcia, se apoderou de uma oportunidade para enganar a primeira igreja Eva lá no Jardim do Éden. Por isso, quando o profeta de Deus, o mensageiro de Malaquias 4, o profeta Elias, prometidos para o nosso tempo, ele combateu a teologia, ele combateu o estudo teológico o quanto ele podia. Porque quanto mais intelectual você for, mais poderoso ou mais chamativo você é para ser usado pelo diabo. Porque Deus não trata com a nossa intelectualidade, mas Deus trata com a nossa simplicidade em crer que a palavra de Deus é a verdade. Por isso, Jesus, quando foi escolher os seus discípulos para pregar o evangelho, ele não foi a nenhum estudo bíblico, ele não foi a nenhum seminário, ele não foi a nenhuma escola de fariseu, ele não foi em nenhum lugar ali onde se tinha estudo intelectual das Escrituras. Ele foi, pegou o lado contrário. Satanás pega a mente do homem, a mente intelectual. Jesus foi e pegou a mente menos intelectual, menos sábia, para que ele pudesse, então, trabalhar naquela simplicidade e usar aquela mente simples, virgem, e introduzir a revelação da palavra, para que esses homens não viessem com astúcia para enganar o povo de Deus, mas na simplicidade para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Por isso que João Batista, esse homem tão incomum, tão sem aparência, um homem do deserto, Deus cuidou em levá-lo para o deserto com 9 anos de idade, para que a sua mente não fosse corrompida pelo lado intelectual, porque o lado intelectual é condenável diante de Deus. Então Jesus, como mestre, como anjo de Deus, o anjo do pacto, o Elohim, aquele que tomou a forma de Deus aqui na terra, sendo o próprio Deus em carne, quando ele foi escolher, ele escolheu pessoas que estavam distantes da intelectualidade, para que pudesse ser tomado em suas mãos, para fazer deles vasos de honra, anjos enviados para levar o seu evangelho aos 4 cantos da terra. Então,
Deus está tomando o lado simples e Satanás está tomando o lado intelectual. O intelectual para tentar derrubar os verdadeiros eleitos. O diabo toma a mente, Deus toma o coração. Satanás muda os teus pensamentos, Deus muda a tua mente para habitar em você e fazer de você um vaso no que ele pode expressar a sua simplicidade e honrar a palavra de Deus. Então vemos que lá no princípio, Satanás tomou o animal mais astuto, a serpente. Hoje, Satanás tomará o animal mais astuto. Qual é o animal mais astuto hoje? É o homem caído, é o homem distanciado de Deus, para tomar este homem e fazer dele o anticristo, para enganar. Paulo está advertindo a igreja que, como foi no princípio, seria também agora nos seus dias. E ele disse: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, qual Jesus que Paulo tem pregado? Qual é o Jesus que Paulo pregou? Paulo está dizendo que poderia vir outros pregando outro Jesus. Em outras palavras, dando uma outra máscara, modelando uma outra personalidade para parecer a Jesus. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, o verdadeiro Jesus, você vai conferir esse anjo que lhe visita, esse anjo que lhe prega, esse anjo que lhe anuncia o evangelho, se esse anjo está de acordo perfeitamente com aquilo que Paulo tem pregado para o seu povo. Do contrário, você não terá a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, se é um anjo caído ou é um anjo enviado da presença de Deus. Paulo está dizendo, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos, não os piores, os mais excelentes apóstolos. Paulo está identificando como pregador, como apóstolo, como profeta dos gentios, para mostrar que o seu evangelho é uma base para que você possa medir quem são os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos ministros que têm se levantado. Basta você olhar o que Paulo tem ensinado para a sua igreja. Ele disse: e se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, quando estava presente convosco. Tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, seja achado assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, Paulo está mostrando que esses apóstolos fraudulentos, eles estão se declarando como apóstolos de Cristo. Como você vai conhecê-los? E onde eles estão? Você examinar as cartas de Paulo, você examinar as cartas do irmão Branham, ungidas pelo Espírito Santo, nós conheceremos quem são
esses falsos apóstolos e fraudulentos, que tornaram transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Agora, veja bem no versículo 14 de 1 Coríntios 11. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quem escapará desse diabo que tem se transfigurado em anjo de luz? Ora, Deus prometeu para nós, haverá luz no tempo da tarde. Mas quantos clarões têm aparecido como luz? É Satanás transfigurando em anjo de luz. Para quê? Para enganar. Quem que se transfigura? O próprio Satanás se mascarando de apóstolos para demonstrar que são apóstolos de Cristo, mas estão acobertados por Satanás, porque eles negam a palavra, negam o evangelho de Cristo, negam as promessas de Cristo para os nossos dias e para o nosso tempo, porque o diabo não quer que você ande na luz, ele quer que você ande na sua luz, porque ele se transforma em anjo de luz para vos enganar. Sim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o diabo se transforma em anjo de luz, transfigura em anjo de luz, e os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Como você poderá conhecer se está os verdadeiros e os falsos? Então vamos percorrendo as escrituras. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Em 2 Coríntios, nós encontramos o apóstolo São Paulo advertindo de um outro evangelho. E ele estava dizendo que esses que iam para outro evangelho é porque Satanás tinha se transfigurado em anjo de luz e os seus ministros em ministro da justiça. Ora, na sequência, nós encontramos o apóstolo São Paulo já mostrando que isso já estava acontecendo. No versículo 6, maravilho-me de que tão depressa, em outras palavras, eu acabei de ensinar, eu acabei de mostrar que esse espírito do anticristo, esse Satanás, ele se transforma em anjo de luz, ele se transforma em ministro de justiça. Eu tenho mostrado para vocês, não tem examinado as minhas cartas, não tem pesquisado, olhado o que eu tenho escrito. Estou maravilhado que tão depressa vocês passassem para outro evangelho. Outro evangelho. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Em outras palavras, eles não estão pregando outra mensagem, estão transfigurando-se em anjo de luz e transfigurando em ministro de justiça dentro da própria mensagem de Paulo. Paulo está dizendo, não, eles não estão vindo com outro evangelho, eles não estão vindo com outra escritura, eles estão vindo com a mesma, o qual não é outro. Não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, o problema de Satanás não é criar outro evangelho. Não. O problema de Satanás é transtornar o verdadeiro evangelho através dos seus discípulos, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Assim como Deus tem o quíntuplo de Efésios, capítulo 4, eu creio que é, Satanás também aperfeiçoa
ou leva a sua igreja, ao seu povo, também os falsos apóstolos, que se transformam em anjo de luz, apóstolos, anjo de luz, e os ministros que se convertem em ministros de justiça. Como é que nós podemos compreender isso? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então pronto, você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está no anátema, você está perdido, perdida, porque Paulo diz que o evangelho, fora daquilo que ele tem pregado, é anátema, é maldição. Você não vai ser julgado pela igreja batista, presbiteriana, congregação cristã, igreja católica. Você vai ser julgado pelo evangelho de Paulo, que foi aquele que colocou o fundamento do evangelho. E nós, que estamos vivendo nesse último tempo, no tempo do entardecer, da luz que brilhou para nós, quando esses anjos, falsos apóstolos, têm se levantado, e nós, a igreja, foi chamado para julgá-los. Como é que nós vamos julgar esses apóstolos? Se você tem estudado as Escrituras, como Paulo estudou, como William Branham estudou as Escrituras, para nós chegarmos a um veredito desses falsos apóstolos, que têm se transfigurado em apóstolos, em anjos de luz, e também ministros de justiça. Paulo está dizendo, você não conhece o evangelho que eu vos tenho pregado? Se um anjo do céu, tem pessoas amarradas por sonhos, amarrado por visões, amarrado por imaginações, amarrado por tantas coisas. Paulo disse, se o anjo do céu vos pregar outro evangelho, além do que esse, seja anátema, seja Malafaia, seja Davi Miranda, seja Edir Macedo, seja quem quer que seja, todos são maldições que se levantaram, porque estão contra o evangelho do apóstolo São Paulo, que nunca pregou uma trindade, nunca pregou um Deus triuno, nunca pregou um Deus de 3 pessoas, de Santíssima Trindade. É uma doutrina que saiu do fundo do inferno, está entrando agora dentro dos seguidores da mensagem em dualidade, e assim por diante, idolatria, dentro da própria mensagem, quebrando o primeiro mandamento da lei, não terá outros deuses diante de vós, e eles têm se levantado. Você acha que as nossas ameaças têm vindo de fora da mensagem? Não. Essas ameaças têm vindo porque esses anjos estão agora rodeando, aliciando, para que você, irmã e irmão, não tome sua decisão de se entregar inteiramente a Cristo, para tornar-se a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, vivendo por toda a palavra de Deus. Paulo disse, mesmo que vier um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, que seja anátema. Agora, viva na anátema, na maldição, se você desejar. Mas nós temos o evangelho de Paulo. Nós temos a mensagem de Paulo. Nós temos a doutrina de Paulo. Nós temos o batismo de Paulo. Nós temos a ceia de Paulo. Nós temos o lava-pés de Paulo. Nós temos a doutrina que Paulo, o mensageiro da primeira era, trouxe para estabelecer o fundamento da igreja, da qual William Branham não pregou nada fora daquilo que Paulo pregou. Para dar segurança para a igreja, ele pregou a mesma doutrina de Paulo, a mesma mensagem de Paulo. Mas agora nós estamos vendo a serpente mais uma vez, tentando enganar a virgem do Senhor, ou a igreja do Senhor, a esposa do Cordeiro. Mas é nesta hora que os eleitos de Deus, voltados para a palavra, têm estudado a mensagem, pode se parar de pé e chamar de falso o que é falso e verdadeiro o que é verdadeiro. Ministros, pregadores, não importa quem sejam eles, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você se parará pela verdade, ainda que o teu pescoço estará a prêmio logo mais, depois desta decisão. Mas é bom saber, Satanás tem se transfigurado, transformado em ministro de justiça. E ele tem se transfigurado em anjo de luz. Sim, é verdade o que nós estamos vendo. Que tempo nós estamos vivendo? Colossenses, capítulo 2, versículo 18.
ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, porque muitos cultos são de anjos mesmo, mas de anjos caídos, anjos que estão fora da presença de Deus. Agora, se você for pegar a adoração como símbolo ou como tipo da verdadeira igreja, você vai ficar estarrecido, porque o chefe da música nos céus era Lúcifer. Ele era o anjo da música, era o anjo que conhecia a arte de tocar, a arte dos instrumentos, era Lúcifer. Então não vai ser enganado com música, não vai ser enganado com esse tipo de coisa, porque a Bíblia disse, ninguém vos domine. Então não é a música, não é essas coisas que devem dominar o homem, mas sim o evangelho pregado por Paulo, respaldado pelo irmão Brana, o poder de Deus para viver uma vida de adoração ao verdadeiro Deus e a vida eterna que é Jesus Cristo. Por isso nós vemos o profeta de Deus desta era condenando, não, chamando a atenção, para que você não se engane com emoções, com saltar, gritar e pular e falar em línguas. Por quê? Porque não é isso que deve te agradar. Porque quando William Branham estava na floresta, na presença de Deus, não havia violino, não havia guitarra, não havia teclado, não havia nenhum instrumento, e ele estava pulando e adorando e glorificando o seu Deus e adorando em espírito e em verdade. Nós não estamos a favor de que somente a igreja adora por causa da afinação dos instrumentos, por causa da beleza dos cânticos. Não, tem algo maior do que isso. A palavra de Deus deve mover o coração do homem, o coração da mulher. Se amanhã não houver nada, você estará saltando e gritando de alegria dentro da sua casa, onde você estiver. Nós estamos chamando o povo para uma palavra pura e perfeita. Não estamos chamando você, irmão, atraindo a você através da nossa música, embora nós adoramos, nós cremos que ela é de Deus, enviada por Deus, Deus tem inspirado nossos músicos, nossos líderes de cântico, algo maravilhoso, mas atrás disto tem algo maior do que a música. Temos a palavra feito carne, a promessa de Deus para os nossos dias, que leva a igreja a uma vida de rendição completa a Deus. Que adianta você pular na igreja, saltar de alegria, você nem lê mensagem, você não lê Bíblia, você não ora, você não busca. Onde está essa alegria? Aonde você tem buscado essas coisas? Você vivendo de uma religião de segunda mão, emotiva. E nós estamos voltando a uma adoração verdadeira para Deus, começando por uma palavra verdadeira, começando por uma restauração verdadeira, a palavra voltando na sua totalidade a um povo que agora pode adorar em espírito e em verdade. Paulo, aos Colossenses, dizendo assim, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Porque ele se transforma em humilde, santo, simples, dependente, carinhoso. Nós estamos vendo o anticristo sendo admirado em todo mundo pelo seu carinho, pelo seu carisma, pela sua conquista das multidões, um homem de palavras dóceis, amorosas. Paulo está advertindo a igreja que você não se fie em palavras dóceis, em bondade, em humildade, em carinho, em carisma, porque Satanás pode fazer todas essas coisas. Os sacerdotes que mataram Jesus eram mais carismáticos do que Jesus. Eram muito mais carismáticos do que o discípulo de Jesus. Muito mais. Mas dentro deles estava o ódio, escondido debaixo de uma carapuça de piedade e de amor e de humildade. Paulo está dizendo, olha, pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Veja bem, metendo-se em coisas que não viu, fala do que não vê, criticam do que não ouviu, julgam aquilo que não escutaram, não pararam para escutar, e julgam isto como errado, estando debalde
inchado na sua carnal compreensão. Carnal compreensão. Há uma compreensão carnal que leva o homem a ficar inchado, muito dono de si mesmo, mas não passa de anjos caídos que estão agora metidos diante do povo, camuflados diante do povo, tornando-se anjos de luz, ministros de justiça, com pretexto de humildade. Mas, disse Paulo, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. É o que nós estamos vendo. Anjos se transformando em o quê? Em humildade. Para quê? Para enganar. Você pensa que é aquela serpente do jardim do Éden, lá, aquele animal, serpente, é que vai enganar a segunda Eva? Não. Aquele animal deixou um filho chamado Caim no ventre de Eva, e ele veio, tornou-se um homem, matou seu irmão Abel, e agora, pregador do Evangelho, trazendo o Evangelho, tornou-se um homem a favor da vida, sendo que ele é o autor da morte. Jesus falou isso para os fariseus: vosso pai é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Mas eles são mentirosos, mas com a Bíblia na mão. Mentirosos, mas com a Bíblia, porque ele não tem seu livro próprio. Ele terá que pegar o livro de Deus para enganar os seus súditos, assim como os homens de Deus, os anjos de Deus, enviados por Deus, tomam também o livro de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Em 2 Pedro, no capítulo 4, no capítulo 2, ainda nós vemos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, é isso mesmo, vamos ler aqui. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja bem, não perdoou os anjos que caíram. Aqueles caídos continuarão presos. Anjos encarcerados para o dia do juízo. E eles estão trabalhando para encher o inferno. Eles estão trabalhando para levar mais gente para o seu lado. Enquanto que Deus está trabalhando para te tirar, nesse ano do jubileu, das garras de Satanás e te mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda vamos falar de anjos aqui. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Amém. Então tem anjos verdadeiros. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia tem um anjo enviado por Deus. Para quê? Para te tirar do caminho do erro e te colocar na presença de Deus. Amém? Então vemos que onde estão esses anjos hoje? O que acontece com eles? Vamos ver aqui o que o mensageiro disse, o profeta de Deus, falando sobre esses anjos caídos. Vamos ler aqui. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. O que ele está fazendo? Veja bem, ele diz aqui: e um homem que é um homem enviado por Deus, nunca permaneceria numa denominação, depois de ouvir isto, ou ver isto. Se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isto, certamente, eu não digo isso criticamente, eu digo isso honestamente, veja, para ver isto revelado. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa.
edificando uma igreja híbrida. Hibridando. O que é híbrido? Sempre a mistura de algo com outra coisa. Mas o que é a hibridação de Satanás? É colocar a palavra de Deus e colocar também a sua interpretação, a interpretação do diabo referente à palavra de Deus para matar os ouvintes. Sim, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Híbridos de quê? É aqueles que não têm tido a revelação da palavra, mas têm tido conhecimento da palavra. O profeta disse, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo homem intelectual, em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequeno rebanho de Cristo. Então, se você é intelectual, você jamais deixará a grande igreja excelente, porque ela será muito mais excelente do que o pequeno rebanho de Cristo. Porque a revelação é para poucos. E a excelência da hibridização e do conhecimento intelectual é para muitos, porque largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que leva à vida eterna. Então nós vemos aqui, o intelectual, é traduzir a Bíblia intelectualmente. Os intelectuais da Bíblia fizeram denominações. Os intelectuais dentro da mensagem estão trazendo a excelência para as suas igrejas. Igrejas excelentes. Mas e o pequeno rebanho? É para os nascidos de novo, que não estão aqui por intelectualidade. Não estão se ajuntando por intelectualidade. Estão se ajuntando pelo corpo morto. Aonde estiver, as águias se ajuntarão. Elas virão, porque elas sentirão o odor, o cheiro da carne fresca, e elas virão, estarão ali, porque para isso elas foram formadas. Então, o profeta disse que o intelectual vai superar em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Você vê? O que é que fez isso? Anjos caídos. Então, nós vemos que os anjos caídos é o que estão dirigindo as igrejas. Todas elas estão sendo dirigidas por anjos. Por isso o profeta disse que o pastor é o anjo da igreja. O profeta é o anjo para o mundo, mas o pastor é o anjo da igreja. Então o profeta vem e diz, aonde estão esses anjos caídos? O que eles estão fazendo? Eles estão edificando uma igreja intelectual. E intelectualmente, você nunca crerá que há um só Deus, que há uma só fé, que há um só Senhor, que há uma só igreja. Não. Intelectualmente, você discutirá com a própria Bíblia. Você vai discutir com a própria mensagem. Você vai discutir com o próprio profeta. Por isso nós vemos homens discutindo com o profeta. São intelectuais, conhecedores intelectualmente da mensagem. E isso é mais excelente, é mais bonito. Sim, é mais bonito do que o pequeno rebanho. E o profeta diz, quem são eles? O que é que fez isso? Anjos caídos. Você vai pensar que esses anjos caídos estão no inferno? Não. A Bíblia diz que o inferno foi esvaziado. Não tem nenhum diabo na casa dele agora. Está tudo na casa do vizinho, procurando entrar. Na sua própria casa não tem nenhum. Saíram todos para a rua, tornando o quê? Ministros de justiça, apóstolos de luz, anjo de luz, sendo transformado para enganar. E o profeta diz, anjos caídos, porque um anjo sozinho, sem um corpo, ele não pode fazer muita coisa. Ele tem que ter algo, assim como no Éden teve que usar
uma serpente para enganar a mulher. Usar o quê? A intelectualidade da serpente, a voz da serpente, meiga, suave, que Eva havia acostumado a ouvir, mas agora enganou a mulher chamada Eva. E Paulo disse que esse perigo estava correndo a igreja do seu dia, como está correndo na igreja do nosso tempo também. Então veja bem, o que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo. Quem é Cristo? Irmão Branham disse: Elias era Cristo, Moisés era Cristo, Jeremias era Cristo, João Batista era Cristo, o irmão Branham era Cristo. Os profetas eram Cristo. Mas por não dar ouvido a Cristo, tornaram o quê? Porque eles são anjos caídos. Veja, a Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Uma vez pertenceram. Eu quero chamar bem a atenção disso aqui para vocês, irmãos. Esses anjos caídos, uma vez eles pertenceram a Cristo. Eles pertenceram a Deus. Depois é que eles tornaram caídos. Então eu vou mostrar algo muito tremendo para você aqui. A quem eles uma vez pertenceram. Está isso correto? Agora, ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Que tipo de anjos, então? Aí o profeta vai mostrar quais são os tipos de anjos caídos. Preste bem atenção, para que você não interprete errado o que eu vou te dizer agora. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram. Em outras palavras, esses anjos caídos, eles apoderam do que ficou do anjo verdadeiro. Eles acompanham como luteranos, metodistas, presbiterianos e assim por diante. E por que não dizer que também acompanha a mensagem de William Branham, a mensagem do profeta. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram. Em outras palavras, começaram como verdadeiros anjos. Porque para que Lúcifer pudesse enganar esses anjos, um tempo eles não eram enganados. Eles começaram certo, começaram com Cristo, começaram com a verdade, começaram com Deus, mas deram ouvido a anjos caídos, ou a Lúcifer, e eles então deixaram o primeiro amor, caíram de onde eles estavam e tornaram então anjos caídos, vivendo da mensagem originalmente verdadeira, que um tempo eles pertenceram. Então, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram, e tem caído em organização. Esse é o mais condenado pelo profeta desta era. Porque esses que vêm, depois que o mensageiro entra em cena, e esses anjos caídos vão viver do resto que sobrou para fazer uma organização, estão mortos. Como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia diz, edificando a economia cristã, que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo? Lúcifer em seu trabalho. Onde está Lúcifer? Pregando o evangelho, trabalhando com o evangelho, para perseguir a verdadeira igreja, para ver se ele vai conseguir fechá-la. Eu estou tratando de lhe trazer a tríplice revelação, ou o mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um anjo de Deus. Mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisto. Então, aonde estão os anjos caídos? Se meteram na mensagem de Lutero,
se meteram na mensagem de Wesley, e se meteram na mensagem de Pentecostes, e se meteram na mensagem de William Branham. Porque esse é o trabalho deles. Eles vão passando de etapa para etapa. Eu estou dizendo o que o profeta disse. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um anjo de Deus. Mas o que seguiu a ele, anjos caídos se meteram nisto. Então você se cuida. Quem é o anjo que está te visitando? Não é um anjo, é um pastor. Lembrando-se que um pastor é o anjo da igreja. Ele é caído ou ele está de pé? De que lado ele está? Porque ele poderia ser e não ser mais. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, ao invés de tomar a revelação. Porque a Bíblia disse em São Mateus 16, eu creio, que a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a sabedoria de Lúcifer derrubou os anjos no céu. Agora, a revelação em Cristo fechará as portas do inferno. Antes de Satanás fechar a porta da verdadeira igreja, que tem a revelação, a Bíblia diz que a revelação fechará as portas do inferno. Você triunfará nas portas do inferno pela a revelação. É isso que o profeta está dizendo. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos e organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades da terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante. Olha, irmão, quem são os anjos caídos hoje? Eu quero voltar aqui e mostrar cautelosamente, compassadamente, com a autoridade da palavra de Deus, quem são os anjos caídos hoje. Veja bem, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos. E organizações de homens de Deus. Olha, veja bem, homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações disto. O que nós estamos vivendo agora, igreja? Nós estamos vivendo no tempo da revelação plena do Filho do Homem. Mas antes dessa revelação plena, esses homens que se levantaram para levar a igreja à totalidade da verdade, eles se venderam pela sabedoria e intelectualidade e não permitiram. Eu estou dizendo o que o profeta disse. Olha aqui, o que ele disse. Anjos caídos, de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, saíram para pregar a verdade, e era homem de Deus. Antes que a verdade pudesse seguir adiante. Qual é a verdade? Terceira etapa, terceira puxada, a plenitude de Deus na terra, no homem, Deus trabalhando, Deus se encarnando, Filho do homem, a plenitude, antes. Então a mama tem que aparecer, esses homens terão que aparecer, porque é uma profecia, Cristo é o mistério de Deus revelado, que eu estou lendo aqui, quando o profeta disse que isto aconteceria, olha, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar, e chegar à verdadeira revelação de Cristo, não o entendimento de Cristo, não a sabedoria para entender quem é Cristo, mas antes de chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto o quê? Tomaram o controle da doutrina, o controle do ensinamento, o controle dessas coisas, anjos caídos,
para que não desse cumprimento à total revelação da palavra de Deus. E você, amigo pregador, é responsável por anunciar as verdades do Evangelho, mas não parar na segunda etapa. Você tem que completar. Se você não completar a terceira etapa, você não passa de um anjo caído, que não vai e não quer deixar que o povo vá à plenitude da palavra, à revelação plena, para chegar à totalidade da palavra. Você será responsável por isso e levará a sua igreja ao caos completo, pois nenhuma denominação, nenhuma organização irá no arrebatamento. Anjos caídos entraram. Ora, entraram porque eles estavam de fora e tomaram o controle disto e fizeram denominações disto. Veja bem, esta é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Então, qual é a razão da revelação dos 7 selos? É para desmascarar os anjos caídos, para fazer a separação entre casca e grão, entre verdadeiro e falso. É para mostrar, é para revelar o anjo caído. É o profeta que está dizendo. Esta é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Então você não lê, você não ora, você nem quer saber, você odeia a revelação, você não quer pôr a mão na revelação. Então você tem que saber, quem está dirigindo você é anjo caído, porque anjo de pé está com 7 selos na mão, a abertura da palavra, está com a revelação do mistério tríplice de Deus, está na mão a terceira etapa, a pregação da palavra, para te segurar em Cristo. Porque é isto, a segurança do crente hoje, está na abertura completa da palavra de Deus, na revelação dos 7 selos, diz o profeta. Agora, você vê, o que eles omitiram? Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se o Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Agora, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Nada mais. Aqui é o divisor de águas. Não, o falcão não vai seguir mais a águia. O profeta diz, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Não vai poder seguir a ela, porque não é mais para falcão, não é mais para abutre, agora é para a águia eleita que se ajunta aonde está o corpo morto. E agora, o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. Acabou. Ou você está na abertura do 7º selo, a vinda do Senhor, no qual o profeta disse que ele viria entre o ano de 47, daí 40 anos, ele viria, ou você está nisto, ou você não está nisto. É o profeta que está dizendo. Por quê? Nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. O fruto está na copa da árvore, e a luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. Que luz? O novo dia, o nascer do sol, batendo na copa da árvore, para os frutos que estão lá em cima. E ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade e doçura, e o mesmo Espírito que ele tinha nele. Espero que você veja isto. Está vendo? E eu tento colocar muito num só dia. Eu os canso, é claro. Desse modo, olhe, eles se venderam por arrazoamentos, questionamentos, venderam-se por arrazoamentos de denominações. Se eu puder tão somente pertencer a isto,
o prefeito vai a esta igreja, vê se eu pudesse ser um metodista ou um presbiteriano. Olha só onde eles têm ido. Agora, eu acabei de explicar que aqueles ramos estão podados e eles estão mortos. Eles não estão mais ligados com Cristo. Eles estariam trazendo a mesma vida. Eles não estão ligados com ela. Porém, eles são como uma fruta cítrica. Qualquer fruta cítrica viverá numa árvore cítrica, porém ela dará o seu próprio fruto. Você coloca uma toranja em uma laranjeira, ela viverá da laranjeira, mas produzirá toranja. Você coloca um limão ali dentro, é uma fruta cítrica, ela produzirá um velho limão azedo, mas se está mantendo da vida. Isso é o que as denominações estão fazendo sobre o nome da igreja. É a noiva que é a árvore original, o espírito original. A revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo, note. O que a denominação está tentando fazer? Exaltar a si mesma, como Lúcifer. Elas assim chamam a si mesma a igreja noiva, as quais elas estão em Apocalipse 17, como das quais é falado, a falsa noiva, acima do pequeno rebanho de Cristo, a noiva. Lúcifer pensa e a si mesmo se exalta acima da humilde palavra da verdade de Deus, pelo conhecimento da revelação, e se tem colocado através de uma educação de seminário e teologia, até que eles têm se organizado. E se você não pertence ao grupo deles, então você é um rejeitado. Mesmo espírito. Ou você pertence, ou você é rejeitado. Como Lúcifer fez no princípio, dizendo às pessoas bem exatamente o que Lúcifer disse a Eva. Seguramente Deus nos receberá. Nós alimentamos os pobres. Isto é bom. Seguramente Ele nos receberá. Nós somos uma grande denominação. Nós somos uma linda igreja. Ora, olhe para nossos grandes edifícios. Olhe para o nosso grande quadro de membros. Nós nos encontramos nos milhões. Seguramente Deus não recusará esse grupo. A mesma coisa que Caim fez. Apresentou os belos frutos da terra que eles tinham cultivado, labutado e trabalhado. E apresentou os frutos. E rejeitou o humilde sangue do Cordeiro. Deus tenha misericórdia que homens e mulheres não pensem que eu estou dizendo isso para exaltar algo ou alguma revelação pessoal ou algo. Eu estou somente lhe dizendo a verdade. Você não pode ver o que eles estão vendo? Eu falo isto alto e estridentemente, mas você tem que cravar um prego até que ele rebite, se isso for para adiantar. Veja, até que você veja. Prega o mais duro que você puder. Fale, repita, mostre, porque eles precisam ver isto, porque isso é a escapatória para o povo de Deus. Porque assim nós estamos contribuindo realmente para o reino de Deus. Agora, e aqui está Lúcifer, em seu trabalho novamente hoje. E lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira, até que isso enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Jesus disse em Mateus 24, o eleito, se possível fosse. Lúcifer, novamente, está quebrando a unidade de Deus no homem. Fazendo 2, fazendo 3. Por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto e o que ele pensa, ele quebra a palavra de Deus. E a mesma coisa ele fez nos dias de Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, tem invalidado a palavra de Deus, afastando as pessoas da palavra de Deus. Agora, o que nós estamos esperando? Olha a promessa de Deus. Agora está prometido nos últimos dias que a fé original na mesma há de ser restaurada aos filhos de Deus no tempo da árvore noiva, Malaquias 4. Deus disse, antes que o mundo queime com fogo, eis que eu vos envio o profeta Elias, o anjo,
e ele restaurará a fé dos filhos. Agora, isso não foi o primeiro Elias que veio. Não, não. Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias e mantas de Elias e todas essas coisas assim. Nós somente ensinamos a palavra de Deus, vê? Isso é o que ele disse. Veja, nós temos todo tipo de isto de Elias e aquilo de Elias. Não é verdade? Tem o cinto de Elias, o brochezinho com Elias, camiseta de Elias, tudo de Elias. É isso que identifica que você é de Elias? Não. A denominação então cheia de santinhos, de dizeres de Jesus, mas são de Jesus? Não. Lúcifer que está ganhando, vendendo produtos com o nome do seu inimigo e fazendo dinheiro. Porque o inimigo de Lúcifer é Jesus. Mas ele não pode fazer dinheiro com o seu próprio nome, ele coloca o nome do adversário e faz dinheiro. Veja o profeta dizendo, nós temos todo tipo de isso de Elias e aquilo de Elias, o que é tolice. Isto é, nós sabemos disso. Isto é, eu não estou falando sobre isso. Você tem que ter mente espiritual, entende? Veja como a hora está ficando tardia. E não se pode colocar isso totalmente nessa fita, naturalmente. Agora, a promessa nos últimos dias. Agora, Jesus disse em Mateus, eu creio, no 11º capítulo, ou o 6º capítulo, e o 11º versículo, não. É o 11º capítulo por volta do 6º versículo. Quando João enviou os seus discípulos ali, para ver se ele verdadeiramente era aquele Jesus, disse, quem saísses para ver? Um vento? Uma cana que é agitada pelos ventos? Saísse para ver tal e tal? Ele disse, ou fosse ver um profeta? Ele disse, muito mais do que um profeta. João era mais do que um profeta. Ele era o mensageiro do concerto. Irmão Brana, era mais do que um profeta ou não? Não, vocês estão endeusando o profeta. Vocês estão endeusando o irmão Brana. Então, por que não crucificam Jesus endeusando a João? Quando diz que João era mais do que um profeta. Por que vocês não pegam Jesus? Jesus disse que João era mais do que um profeta. E nós dizemos que o irmão Brana era mais do que um profeta. Ele era o mensageiro de Apocalipse 10:7. Ele era o anjo precursor que veio introduzir o Messias, o Filho do Homem, aqui na terra, mais uma vez. Jesus disse, ele disse, muito mais do que um profeta. João era mais do que um profeta. Ele era o mensageiro do concerto. E ele disse, se poder dar crédito, é este aquele de qual é falado pelos profetas, eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Quem é essa minha, em letra maiúscula? Quem era essa minha? O próprio Deus. Disse, olha, quando vier o primeiro precursor, ele verá a minha face, porque ele anunciará a minha chegada. E o profeta disse, assim como foi anunciado a primeira vinda, será anunciado a segunda vinda. Por isso o mensageiro tinha que pregar. Quando vier esse anjo forte, quando o Senhor vier, o mensageiro estará na terra e verá também a sua face. Amém. Agora, isso é em Malaquias 3, não Malaquias 4. Porque o Eliseu, que havia de vir em Malaquias 4, a terra havia de ser queimada com calor ardente, e o justo havia de, no milênio, caminhar sobre a cinza dos ímpios. Vê? Portanto, não é aquele. Está vendo? Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. Vindo em quem? Cristo está vindo em quem agora? Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio em João 14:12. Aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um.
em obras e em sinais, e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Mas se você é intelectual, você terá que procurar um anjo caído, porque esta é a ferramenta do anjo caído, é usar a intelectualidade. A ferramenta do anjo de Deus é usar a revelação da palavra, a espiritualidade para captar aquilo que ele está prometeu. Então, se você é espiritual, então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. Então, o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido, o grande milênio, o arrebatamento da igreja. Por que não a vinda? Porque agora nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio e o mundo sob o sexto selo, para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado e moldá-lo totalmente de novo e produzir um brilhante e novo milênio para a era que há de vir. O que é o sexto selo, irmãos? Você que estuda a mensagem, pregador, irmão, curioso, o que é o sexto selo? É a grande tribulação, não é? E o sétimo? Vai passar a tribulação depois do sexto? Aonde que acontece o sétimo? Se o sexto é a tribulação, é o fim, é a destruição, é a bomba atômica, e o profeta disse que a noiva não estará na terra no tempo da bomba atômica. Então quer dizer que nós vamos ter que esperar o sexto selo se cumprir, para nós entrar no sétimo, que é a vinda, para se cumprir? Não, o sétimo revelou todos os demais selos. O sétimo é a vinda do Senhor, segundo as Escrituras e segundo a palavra do profeta. Quando nós vemos todas essas grandes revelações, essa grande revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino, Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva, e então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela palavra pessoal, vindicada pela sua liderança original. Amém. Isto é a verdade que estamos transmitindo para essa gloriosa igreja do tempo do fim. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte, meu irmão. Temos mais mensagem aqui que poderíamos ler, mas ocuparia mais, pelo menos, 1h30 para nós discorrermos o que nós arrumamos aqui para falar aos irmãos. Mas, se Jesus tardar a nos levar daqui no rapto, teremos tempo de falar desse reino de Deus que está entre vós. Não que ele virá, ele já veio e está entre vós, disse Jesus. Então, vamos usufruir desses benefícios, a nossa gratidão a todos vocês que participaram conosco nesta oportunidade, não é? Estamos felizes. Agora nós vamos ver aqueles que conseguiram nos acompanhar nesta noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tivemos aqui, irmão, uma lista grande de irmãos que conseguiram nos acompanhar. Estamos muito felizes por vocês estarem conosco. Se nós soubéssemos inglês, todos nós, eu gostaria que vocês escutassem o profeta mesmo pregando essas coisas e como ele gritava para o povo, para que entendesse aquilo que Deus estava fazendo e o povo deixando passar por alto. Tivemos aqui o irmão Claudemir de Assis Chateaubriand, o irmão Edson e a irmã Sueli Assis Chateaubriand, de Colombo, irmã Greci, família, e de Curitiba, tive o irmão Anderson e a irmã Elionai, irmão Elber e Josiane, irmão Marcelo e irmã Regiane, irmão Newton e esposa, a irmã Noemi, também, aqui de Curitiba, a irmã Sandra
irmão Marcelo, irmã Tatiana e também de Curitiba, né? Tivemos irmão Derli e família de Enéas Marques, irmão Silvio Mendes de Foz do Iguaçu, irmã Danusa, irmão Josué em Francisco Beltrão, irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra, irmã Lindalva em Guaíra, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmã Sualimar em Pinhais, irmã Dalete e família em São José dos Pinhais, também de São José, irmão Elismar e família, irmão Franciele, irmão Joglaí, irmã Tereza, irmão Pedro, Regis e família, irmão Valdir, Balmante e família, tivemos irmão Hélio de Serra Morena, no Paraná, irmão Sandro e família de Vera Cruz, do Oeste, né? Tivemos aqui também irmão Gerson e família de Ferraz de Vasconcelos, irmão Enes e família de Mogi das Cruzes. Agora lembrando de vocês aí de São Paulo, dia 23 eu estou desembarcando aí em Guarulhos, e no dia 24 estarei indo a Cosmópolis, no interior de São Paulo, se o Senhor assim nos permitir. Estaremos ali dando a ceia para a família ali, irmão Aparecido e família, e mais irmão Francisco, que toma a ceia conosco ali, e convidamos as pessoas para se reunir no dia 24, na próxima, não nessa quarta, na outra, estaremos ali, se o Senhor assim nos permitir. Tivemos também irmãos Sandro e família de Vera Cruz Oeste, irmão Aparecida, irmã Zilda de Cosmópolis, irmão Gerson, Ferraz de Vasconcelos, né? Irmão Enes e família de Mogi das Cruzes, irmão Aquiles e irmã Dória em São Paulo, irmão Josias e família em São Paulo, irmã Vilma em Brusque, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Adão e família em Florianópolis, Adão e família em Criciúma, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Heraldo e irmã Lucéia em Forquilinha, o irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmã Dileuza em Rio Negrinho, irmão Antônio Barabas no Turvo, irmã Ana Lídia, Gravataí, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmão Tiago, irmã Rosane, Novo Hamburgo, irmão Francisco, irmã Margarete, irmã Sabrine, e irmão Mateus Flores, em São Leopoldo, né? Deus abençoe. Nós tivemos ali em Gravataí, agora nesse final de semana, sábado e domingo, tivemos o prazer de encontrar os irmãos ali, estivemos palestrando na casa do irmão Abraão, ali em Gravataí, onde estaremos voltando no próximo mês, no dia 20, se Deus quiser, estaremos de volta ali, de novo com os irmãos em Gravataí. Irmão Adilson, irmã Márcia, irmã Sofia, irmão Melquisedeque em Belo Horizonte, irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Águeda e Estevão em Belo Horizonte, irmã Alessandra, Emanuel, Davi, Elifas e Sabará, irmão Elifas, meu filho e a minha nora em Macaé, lá no Rio de Janeiro. Deus abençoe. A irmã Emily, a irmã Luci, irmão Leonel estão já em Montevidéu. Também a irmã Viviane aqui em Curitiba. Amanhã convidamos vocês a nos assistirem aqui. Quarta-feira, a reunião como todas as quartas-feiras. Ore pelo nosso trabalho da internet. Hoje nós tivemos a colaboração do irmão Hugo, irmão Renan, irmão Eres, irmão Guilherme, irmão Dolvani e também irmão Josué. Com a ajuda desses irmãos é que nós estamos tendo sempre esse trabalho. Eu peço que vocês lembrem de orar por eles e por suas famílias também, por esse trabalho. Nosso abraço fraternal, que Deus te abençoe e tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. Just like Moses, when he led the children